Boa condução e boa participação para você, para todos nós. Muito obrigado, Frei. Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas em nome dos dois institutos que estão organizando, né, do Instituto Teológico Franciscano e do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que participam dessa sessão de comunicações e particularmente aos 5 que apresentarão as suas comunicações nessa tarde. Eu sou o Padre Fábio Siqueira, professor do Departamento de Teologia aqui da PUC-Rio, e vou coordenar essa mesa de comunicações com muita alegria. Cada expositor terá 15 minutos e, ao final, nós podemos ter 5 minutos para alguma intervenção dos outros que estão participando, alguma pergunta, algum esclarecimento dentro da comunicação que o expositor está apresentando, certo? Então, ficamos combinados assim, eu controlo o tempo, e aí, se eu perceber que está chegando muito perto do fim, eu abro o som um pouquinho, tá bom? Falando agora para os que vão expor as comunicações, se eu perceber que está chegando muito em cima do tempo, que não está encaminhando para uma conclusão, eu abro o microfone e interrompo um pouquinho só para alertar com relação ao tempo, tá bom? Para a gente não se alongar demais. Então, eu já queria passar a palavra para o Padre Jorge dos Santos Carreira, que vai apresentar sua comunicação, que tem como título A Sinodalidade dos Presbíteros, a celebração da Presbyterorum Ordinis e a ênfase na fraternidade sacerdotal como expressão do caminhar juntos, sinodalidade. A palavra é sua. Olá, Padre Fábio, também queridos amigos, boa tarde a todos. Uma alegria poder participar da Semana Teológica, desta parceria entre dois institutos, né? Então, eu faço doutorado aqui na nossa PUC-Rio e um tema da minha pesquisa tem sido nessa área da sinodalidade, que é uma oportunidade maravilhosa de a gente falar dessa celebração da Presbyterorum Ordinis. Então, a presente comunicação está ligada ao tema da nossa Semana Teológica, né, no aniversário que se aproxima desse decreto, relacionando a questão da sinodalidade, perpassando a questão da fraternidade sacerdotal. Pontuar-se-á que o diálogo aprofunda a fraternidade sacerdotal. O decreto, então, está para fazer 60 anos e propôs uma revisão do ministério ordenado, ponto a ponto, nas questões mais interessantes. Vamos salientar a relação pontuada, sobretudo com o número 8 da Presbyterorum Ordinis, que fala sobre o relacionamento de fraternidade entre os presbíteros. O início do decreto diz: os presbíteros, em virtude da sagrada ordenação e da missão que recebem das mãos dos bispos, são promovidos ao serviço de Cristo Mestre, sacerdote e rei, de cujo ministério participam, mediante o qual a igreja é continuamente edificada em povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Por isso, para que no meio das situações pastorais e humanas, tantas vezes aprofundadas, o seu ministério se mantenha com mais eficácia, se promova melhor a sua vida, este sagrado concílio declara e estabelece o seguinte, aí segue o decreto todo, né? A ligação que os presbíteros têm entre si deve ser mantida e fomentada a partir dessa linha da sinodalidade, que é manifestada pela proximidade e diálogo. Então, a sinodalidade é caminhar juntos, como nós temos visto o Papa Francisco dizer já há muitos anos, e agora nessa caminhada do sínodo, né? Embora a missão dos presbíteros exija tanto de tanto, se faz necessária a fraternidade para que os ministros ordenados sejam fortalecidos na caminhada da vida e no exercício das tarefas. De fato, a questão da sinodalidade é tão atual, por conta do sínodo, também por conta do ministério do Papa Francisco, evoca um caminho que se faz junto. Sínodo não é somente a reunião dos bispos a cada época, né? Mas também caminhar com todos, os de dentro e de fora da igreja. Então, o Papa tem ampliado a visão sinodal, não somente a partir do Sínodo dos Bispos, inventado e criado pelo Papa Paulo VI em 65, mas agora criando uma espiritualidade, a teologia do Sínodo dos Bispos, né? A sinodalidade, então, é questão primordial e essencial desde sempre na história da igreja, no caminhar dos apóstolos e na história da igreja desde as primeiras reuniões sinodais. O testemunho do Concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15, em que os apóstolos discutem a questão dos pagãos e sua evangelização, já mostra o diálogo mesmo com conflitos. Mostra a comunhão, participação
e a missão da igreja no mundo. A discussão de Pedro, Tiago e também do apóstolo Paulo, né? E de Barnabé, ali nesse primeiro concílio. Aqui também há o espaço da fraternidade sacerdotal. Ali há o diálogo e a proximidade entre os apóstolos e essa comunhão entre eles. O Senhor Jesus também, no Evangelho, sempre salienta a humildade que tem que ter entre os apóstolos, o serviço, o dom da bondade, da misericórdia com os de dentro e os de fora. Jesus é o primeiro que faz sinodalidade. Ele caminha do lado dos seus discípulos e não admite arrogância, vaidade, não admite uma postura que não seja sinodal, dado em vista o último evangelho da nossa tradição católica aqui do domingo, né, que falava sobre isso, né, que Jesus exorta os apóstolos a não buscar os primeiros lugares, mas a servir. A sinodalidade proposta, então, pelo Papa Francisco, a seu modo, deve ser uma caminhada permanente da igreja, superando o clericalismo e o fechamento da igreja e abrindo-a a todos. Os presbíteros, então, como pastores com cheiros de ovelhas, não terão medo de caminhar em comunhão nem em diálogo. Então, a sinodalidade, estou salientando aqui na minha comunicação, a partir desse tempo de sinodalidade, trazendo essa sinodalidade como responsabilidade dos presbíteros e não só deles consigo com a paróquia, mas também a sinodalidade como missão entre os presbíteros, né? Então, a Presbyterian Ordens, há 60 anos, propõe a sinodalidade no ponto que fala sobre a fraternidade. A sinodalidade vivida de maneira concreta nos relacionamentos saudáveis entre os irmãos sacerdotes. O número 8, então, diz em seu início: os presbíteros elevados ao presbiterado pela ordenação estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental, diz o texto número 8. Especialmente na diocese, a cujo serviço sob o bispo respectivo estão consagrados, formam um só presbitério. Embora ocupados em diversas e diferentes obras, exercem o ministério sacerdotal a favor dos homens. Os ministros, então, estão unidos entre si, explica o documento, devido a uma fraternidade sacramental. Isso quer dizer que a caminhada sinodal, ou seja, caminhar próximos uns dos outros, é algo forte e implícito que vai desde a recepção da ordenação. Claro, tem a ver com o batismo, com os outros sacramentos de Eucaristia, mas também o que torna os sacerdotes faz eles também estar ligados uns aos outros. Por isso devem ser apóstolos da sinodalidade e fraternidade. Vale pontuar de início os aspectos da sinodalidade, vistos hoje de maneira tão ampla e explícita através dos documentos do Papa, homilias e propostas do Sínodo da Sinodalidade, que mostra a urgência de se viver na dimensão intra-igreja e fora também. No Caminho Sinodal da Diocese de Roma, em 2021, o Papa diz: o tema da sinodalidade não é um capítulo de tratado de eclesiologia, muito menos uma moda, um slogan, um novo termo a ser usado e instrumentalizado em nossos encontros. Não. A sinodalidade expressa a natureza da igreja, a sua forma, o seu estilo, a sua missão. E por isso falamos de igreja sinodal, evitando, no entanto, considerar que seja um título entre outros, diz o Papa, um modo de pensá-la que prevê alternativas. Não digo isso em base em uma opinião teológica, né, mesmo com um pensamento pessoal, diz o Papa Francisco, mas seguindo o que podemos considerar o primeiro e mais importante manual de eclesiologia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, como já citamos aqui, Atos 15, né? Nesse discurso e em tantos outros, o Papa Francisco deixa claro e evidente o caminho da igreja na atualidade, o caminho da sinodalidade. Se esse caminho é para toda a igreja, deve ser também para os presbíteros, vistos em comunhão com o povo de Deus, com o seu bispo e de alguma forma dialogando com a sociedade, devem ser também solidários e próximos uns dos outros. A fraternidade sacerdotal não propõe panelinhas ou guetos, mas abertura de coração e de vida. Quando os presbíteros são fraternos e caminham juntos, se fortalecem em sua própria dignidade e vida e se abrem à novidade de Deus. O caminho da sinodalidade é um caminho exigente para todo o povo de Deus, e não somente para o Papa e para os bispos. É exigido de todos, e também dos presbíteros, essa ação permanente de aproximação e diálogo. Vale destacar, né, um texto de um bispo da diocese de Itabira, que ele diz assim: o padre de uma igreja sinodal terá de ser o líder por excelência da comunhão fraterna entre os membros das comunidades, sob sua responsabilidade. Necessariamente, diz o bispo de lá, deverá ser o mestre, o mistagogo, a ensinar o caminho da comunhão com Deus e com os irmãos, partilhando com os fiéis a sua experiência pessoal, oportunizando vivências concretas de encontro com o Senhor, com os irmãos e irmãs. Sem comunhão fraterna não há verdadeiro cristianismo. O decreto que estamos vendo, né, Presbyterorum Ordinis,
nessa segunda parte, explicita, então, essa relação entre os presbíteros. Em primeiro lugar, enfatiza a comunhão com o bispo, no número 7, diz a união dos presbíteros com o seu bispo é tanto mais necessária em nossos dias, quanto por diversas razões os empreendimentos apostólicos não só revestem múltiplas formas, mas também ultrapassam necessariamente os limites da paróquia e da diocese. Portanto, não se mostra como uma união empresarial, mas necessária. Se revela como uma verdadeira amizade, ultrapassando limites geográficos, né? Nos seguintes números, o decreto vai pontuar a ligação entre os mesmos presbíteros e depois com os leigos, né? Com os leigos, o número 9 diz assim: regenerados com todos da fonte do batismo, os presbíteros são irmãos entre os irmãos, membros de um só e mesmo corpo de Cristo, cuja edificação a todos pertence. Com os leigos, os ministros ordenados não são superiores, nem melhores, mas irmãos entre os irmãos. Agora, sobre o número 8, que é o nosso enfoque aqui, a relação entre os presbíteros se faz necessário pontuar por várias razões, espirituais, humanas, sociológicas e teológicas, né? A relação dos presbíteros entre si está longe, vamos falar da realidade, de atingir o objetivo de Cristo de fraternidade e amor em geral. O que se vê ainda, 60 anos após o decreto ser promulgado, que fala sobre a fraternidade, é que a fraternidade sacerdotal é tema relevante para a formação dos futuros presbíteros, e seminaristas e estudantes, e exigente para aqueles que já são para o ministério ordenado. O decreto salienta o seguinte: embora, no número 8 ainda, ocupados em diferentes obras, exercem o ministério sacerdotal a favor dos homens. São diferentes e trabalham em diversas tarefas, mas exercem o mesmo ministério. Diferentes obras, né? E mesmo ministério. Mostra assim a diversidade que há, mas a unidade em Cristo para as pessoas. Ainda pontua, abre aspas, todos são enviados para cooperarem na obra comum e também todos têm uma só finalidade. A Presbyterorum Ordem não prevê o ministério individualista, separado ou isolado. Por mais que as tarefas sejam árduas, o ministro deve ser em conjunto, se ver em conjunto e em comunhão com os demais. Ainda diz, cada membro do colégio presbiteral está unido aos outros por laços especiais de caridade apostólica, de ministério e de fraternidade. Isso quer dizer que os laços que os unem são de natureza inerente ao seu próprio ministério, ou seja, nasceram da mesma fonte, Cristo, e precisam viver a caridade e a fraternidade. Também diz o documento, cada presbítero se une, pois, com seus irmãos por vínculo de caridade, oração e unida cooperação. E assim se manifesta aquela unidade na qual Cristo quis que os seus fossem consumados, para que o mundo conheça que o Filho foi enviado pelo Pai. Esta união e fraternidade é destacada aqui, é através da caridade, oração e cooperação. Então é uma urgência para os tempos da promulgação do decreto e para hoje, que os presbíteros vivam assim, a sinodalidade em vistas da fraternidade. Desse binômio permanente, fraternidade e sinodalidade entre os presbíteros, conforme o número 8 da Presbyterorum Ordinis que estamos vendo aqui. Esses aspectos aproximam da realidade do cotidiano do paro da igreja em saída. Ele é convidado a ser próximo das pessoas, porém sem deixar de ser próximo em caridade e oração com seus irmãos presbíteros. Outro aspecto da realidade de fraternidade e proximidade dos presbíteros está na relação dos mais velhos com os mais novos, que também está no número 8. No acolhimento, a ajuda mútua entre as gerações de sacerdotes se manifesta também essa sinodalidade, ou seja, as diferentes gerações podem se ajudar e colaborar uns com os outros. Também, o decreto pontua sobre a questão da hospitalidade. Os presbíteros não esqueçam a hospitalidade, cultivem a beneficência e a comunhão de bens, tendo particular solicitude com os doentes, os atribulados, os que estão sobrecarregados de trabalho, os que vivem sós, os que vivem longe da pátria, bem como os que sofrem perseguição. Disse o texto também. O decreto propõe situações concretas em que se pode viver a fraternidade sacerdotal, como nos momentos de descanso e lazer, também conviver juntos ou até mesmo residir juntos. Promova-se entre eles algum modo de vida comum, diz o texto, ou alguma convivência que podem revestir diversas formas, conforme as necessidades pastorais, né? Por exemplo, habitar juntos onde isso seja possível, tomar as refeições em comum, ou pelo menos ter reuniões frequentes e periódicas. É a sugestão de fraternidade que o decreto fala, né? Também o decreto promove e incentiva as associações sacerdotais,
criadas a partir dessa motivação de fraternidade entre os presbíteros. Por fim, no número 8, pontua a questão da ajuda real e ativa uns para com os outros. Sintam-se os presbíteros, diz o texto, especialmente obrigados para os que se veem em dificuldades. Deles o auxílio oportuno, mesmo que seja necessário adverti-los discretamente. Ajudem com caridade fraterna e com magnanimidade aqueles que em alguma coisa se apartaram do reto caminho. Façam por eles insistentes preces a Deus e procedam sempre com eles como verdadeiros irmãos e amigos. Então, a Presbiterorum Ordinis, quando pontua 60 anos do ministério ordenado, está valorizando o ministério na esteira de volta, como o concílio todo, às fontes bíblicas, teológicas e pastorais. Hoje, no ministério do Papa Francisco, a questão da proximidade, diálogo e abertura da igreja ao mundo e para as realidades diversas deve ser também tido para o ministério ordenado, que volta a ser alvo da reflexão sinodal. Precisa voltar a ser alvo da reflexão sinodal. A sinodalidade se apresenta como concretização dos termos diversos da Presbiterorum Ordinis, sobretudo no que concerne à fraternidade universal e aos irmãos presbíteros. Então, na minha pesquisa, a sinodalidade é a resposta para o tema da fraternidade sacerdotal tão exigida pela Igreja, né, em diversos documentos, mas no documento analisado na nossa semana é Presbiterorum Ordinis. O tema da fraternidade universal também é pontuado pelo Papa na Fratelli Tutti. Ele estende o tema para a dinâmica social, política e humanitária, quando pontua dizendo: a afirmação de que, como seres humanos, somos todos irmãos, se não é apenas com abstração, mas se materializa e se concretiza. Coloca-nos, então, uma série de desafios que nos movem, nos obrigam a assumir novas perspectivas, a produzir novas reações. Se isso é dito ao mundo todo, em todas as dimensões, inclusive ecumênica, quanto mais a fraternidade deve existir na linha sacramental, batismal e em caráter do sacramento da ordem. No simpósio por uma teologia fundamental... Oi, acabou? Só para lembrar que já chegamos aos 15, então, para Tá você bom, estou sintetizar. concluindo. No simpósio por uma teologia fundamental do sacerdócio, como ontem o nosso palestrante disse, Padre Sandro, de 7 de fevereiro de 2022, o Papa pontua 4 proximidades: com Deus, com o bispo, entre os presbíteros e o povo. E sobre a proximidade entre os irmãos ordenados, ele diz: fraternidade significa paciência, é a capacidade de sentir-se responsável pelos outros, de carregar os seus fardos, longe da inveja, a incapacidade de alegrar-se quando vejo bem na vida dos outros. A teologia sinodal, tão importantemente salientada em nossos dias, passa pela fraternidade universal das pessoas, promovida pelos cristãos, no relacionamento respeitoso e também pelos presbíteros, né? Os ministros ordenados podem ser luz de sinodalidade quando se deixarem tocar pelo dom da proximidade entre si e animadores nas realidades pastorais. O Padre Jesus Benedito dos Santos, no seu livro Presbíteros na Dimensão Sinodal, também pontua isso. Quando há diálogo autêntico, há uma resposta à interpelação do outro. Quem vive o monólogo nunca percebe o outro como ser humano, mas sim unicamente como passivo e cumpridor de regras claras, quando propõe essa sinodalidade para os presbíteros, né? Então a sinodalidade será um alerta contra as opressões no relacionamento entre os padres. A sinodalidade, ela é oposição do diálogo monológico. O diálogo monológico, para esse autor, é um movimento de dobrar-se a si mesmo e não de voltar-se para o outro. O diálogo autêntico, ao contrário, é um dar-se ao outro. Então, concluindo, a sinodalidade na vida dos presbíteros entre si é a expressão de fraternidade sacerdotal tão desejada na história da Igreja e no Vaticano II, na Presbiterorum Ordinis. Alexandre, muito obrigado pela sua, Agradeço, pela Padre. sua exposição. Eu acho que nós podemos deixar, estava pensando aqui, de repente, para o fim, as perguntas. Depois Pode que ser. todos tiverem feito a sua exposição, aí a gente controla um pouquinho o tempo que nos restou para colocarmos as perguntas no fim. Acho que assim fica mais fácil a gente conseguir organizar. Bom, então, vamos para a nossa segunda exposição. Deixa eu pegar aqui só o título para lê-la direitinho. Agora nós teremos o professor Cláudio Jacinto da Silva, que é professor da cultura religiosa, nosso departamento de teologia, e ele vai apresentar a sua comunicação, que tem como tema educar para a diversidade religiosa na formação presbiteral. Professor, a palavra é sua.
Você me falou que tinha alguns slides. Consegue passar? Tá me ouvindo? Vou tentar Estou ouvindo. partilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho que Caso não não está consiga. dando. Não tem problema não. Eu vou lendo aqui. Não, Peraí. mas deixa eu Acho que ver se eu entrou. consigo. Peraí, entrou. Vamos ver se é esse aqui. Não é Como esse. eu não fiz o link, eu não sei como é Peraí. que estão as permissões. Peraí. Mais um minuto eu consigo. Calma aí. É que entrou. Eu acho que eles permitiram aqui. Abriu como se você tivesse permissão. É, O link deve estar já. feito assim. Acho que agora vai. Conseguimos, né? Sim. Só que está bem pequeno. Mas não tem nada, não. Mas dá para ler na tela do computador, dá para ler. Dá. Então, começando já os 15 minutos? Muito obrigado a oportunidade de falar aqui nesse fórum aqui privilegiado, né, com pessoas de alto gabarito. Estou vendo aqui professores da instituição, não só da PUC, mas do Instituto Teológico Franciscano, com quem eu já também tive a oportunidade de conversar e entrevistar um sheik, acho que é o professor Sandro, que está aí, né? Nós fizemos um trabalho junto. Me sinto muito honrado de estar aqui. Bom, a minha comunicação, ela tem o objetivo de tentar discutir o vácuo da formação para o diálogo interreligioso, a educação para o diálogo interreligioso, na atual conjuntura dos problemas ligados à violência e ódio religiosos, na atual formação do nosso querido clero, né? Nós temos vivido ultimamente um contexto assim de muita violência, de muito ódio disseminado em nome da religião, e a formação sacerdotal não pode deixar de contemplar essa dimensão da prática pastoral sem que, com isso, não haja prejuízo tanto para o padre como para os fiéis, né? Então, eu pensei em refletir um pouco sobre essa temática. E, bom, não estou conseguindo rolar aqui. Espera aí. Vamos ver se vai. Não está rolando. Eu vou parar aqui e vou lendo, tá? Porque eu não estou conseguindo... E vou lendo e vou partilhando aqui com vocês. Vamos lá. Ok. Então, tá bom? Então, a formação sacerdotal é um processo fundamental para o desenvolvimento de líderes religiosos que, inseridos em sociedades plurais, têm a responsabilidade de promover o respeito e o diálogo entre as diferentes tradições religiosas. É bom lembrar que a promoção da paz entre as religiões não é só, diríamos, um dever do cristão, mormente o cristão líder religioso, mas isso já é pensado na comunidade internacional. A Resolução 36/55 da ONU, de 1981, já fala do esforço da comunidade internacional em eliminar todas as formas de intolerância e discriminação baseada na religião, crença ou em ideologias, né? E nessa concepção da ONU, nós vamos ver tranquilamente tirada da Dignitatis Humanae. A liberdade religiosa, ela se caracteriza por 3 aspectos. E aí é muito interessante esses aspectos, porque nós aprendemos assim também no Vaticano II. Primeiro aspecto, a liberdade religiosa supõe que a pessoa possa ter qualquer religião. Ela possa optar por qualquer religião. Segundo, que ela possa não optar por qualquer religião, por nenhuma religião. E terceiro, que ela possa optar em mudar de religião. E nos 3 casos, sem que isso lhe traga constrangimento de qualquer tipo. Então, reparem que a própria comunidade internacional, a ONU é uma instituição laica, já prevê uma certa percepção de diálogo interreligioso, de respeito, de diversidade religiosa, que conversa bem
com a doutrina católica, né? Isto é, as pessoas são... E isso, interessante aqui o ponto, isso está mesmo dentro da... Mesmo não, sobretudo dentro de uma instituição que visa a paz entre os povos, perceber que a liberdade religiosa ela é um próprio da dignidade humana. Isso aqui é muito interessante. E nós vamos ver que a Dignitatis Humanae já falava isso. A liberdade religiosa é uma dimensão fundamental da dignidade do ser humano e vai tratar da mesma forma, há 20 e tantos anos atrás, do documento da ONU, dizendo que ninguém pode ser coagido a ter ou não ter ou mudar de religião, né? Então, considerando a conjuntura, sobretudo do Rio de Janeiro, nós vamos ver daqui a pouco, em que alguns lugares dominados por uma certa teocracia criminosa, e cito aqui o Complexo de Israel, em que as pessoas estão sendo feridas psicológica e fisicamente porque tem uma determinada religião, isso é muito importante ser discutido na formação do nosso querido clero. É bom lembrar também que os últimos acontecimentos feriram as ações da Igreja Católica, né? Enquanto estava ferindo as ações das religiões de matriz africanas, muitos dos nossos colegas padres atuavam, né? Tentavam minimizar o caso, mas quando feriu a tradição católica, parece que a coisa ficou pior, mas quando já estava muito ruim, né? Então, isso é um assunto que tem que ir para os seminários, com certeza, lembrando aos padres a sua missão de promover a dignidade humana como uma diretriz pastoral. E, ao promover a dignidade humana, sobretudo para quem é líder religioso, promover a liberdade religiosa, né, daquelas pessoas que, inocentes e de maneira piedosa, querem exercer suas religiões dentro de um conforto produzido pela diversidade religiosa. Então, a gente viu o cenário aqui brasileiro, que não só brasileiro, mas mundial, como as pessoas são perseguidas por isso. Então, há necessidade da gente visitar o Concílio Vaticano II, obviamente, porque a Presbiteriorum Ordinis foi elaborada lá, e ver não só a Presbiteriorum Ordinis, mas outros documentos que estão na mesma sintonia para a formação de um clero que seja, de fato, preocupado, né, em estar no espírito do Vaticano II. Então, os documentos do Concílio Vaticano II, especialmente os que nós estamos tratando, somado aos Dignitatis Humanae e Nostra Aetate, oferece a base teológica e pastoral para essa tarefa, a tarefa de promover a dignidade humana via liberdade religiosa, orientando os presbíteros a atuarem como agentes de reconciliação e defensores da dignidade humana em um mundo onde o pluralismo religioso é uma realidade crescente. A liberdade religiosa é um princípio essencial tanto para a doutrina da Igreja Católica quanto para o direito internacional, como nós falamos, conforme expressado na Resolução 36/55 da ONU. Na Dignitatis Humanae, o Concílio Vaticano II afirma, olha que interessante, que a liberdade religiosa significa que todos os seres humanos são livres de coação para exercer sua religiosidade, o que inclui o direito de professar, praticar e expressar suas crenças sem interferências externas. Ou seja, aqui já tem as sapatas para aquilo que o Bento XVI vai confirmar no documento, na sua visita aqui à Aparecida, que o cristianismo não cresce em bases proselitistas. Isso é importante. O cristianismo não cresce em bases proselitistas, mas por atração. Então, o sacerdote que se coloca na linha de um proselitismo violento, ele precisa, talvez, reciclar, né, a sua formação, precisa dar uma olhada para que o seu ímpeto de converter almas não seja, no fundo, uma coação condenada explicitamente pela Sagrada Doutrina Católica, né? O que inclui o direito, como eu falei, né, de exercer as religiões, as crenças, sem interferência externa. Este é um fundamento inalienável, segundo o documento Dignitatis Humanae número 2,
inalienável da dignidade humana e sua promoção é imprescindível na formação sacerdotal. A formação sacerdotal, portanto, deve incluir uma reflexão aprofundada sobre a defesa da liberdade religiosa, não apenas como um direito dos católicos, né? E, inclusive, é muito interessante a gente fazer uma breve reflexão sobre o papel, por exemplo, da diplomacia do Vaticano, que trabalha muito pela questão da liberdade religiosa de todas as religiões, né? As nunciaturas, elas gastam muito tempo com isso, né? Então, não só em defesa da liberdade religiosa para os católicos, mas para todos os fiéis de diferentes religiões. No Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, essa questão da crescente violência às religiões afro-brasileiras tem sido um exemplo muito, diríamos, muito forte de como precisamos de líderes religiosos engajados na superação desse tipo de problema, tá? Esses ataques, né, às religiões de matriz africana em determinados setores da sociedade revelam um cenário de intolerância extrema que desafia diretamente os valores cristãos de respeito e amor ao próximo. Então, certamente, na formação sacerdotal, o maior dos treinamentos é fazer com que os nossos queridos padres saibam que a pastoral, a missão deles é instaurar o reino de Deus baseado no amor ágape, no amor que visa o cuidado com o próximo, independentemente da sua religião. Nesse sentido, é necessário que a formação sacerdotal enfatize a importância da liberdade religiosa como um direito que transcende as divisões doutrinárias, capacitando os sacerdotes a atuarem em defesa dos marginalizados e perseguidos por suas crenças. Essa formação deve preparar os futuros padres a serem vozes ativas contra tais violências, baseando-se nos princípios da dignidade humana oferecida tanto pela doutrina católica como, por exemplo, pela ONU. Qual seria o papel, então, do sacerdote como promotor de diálogo interreligioso? O diálogo interreligioso é uma responsabilidade pastoral fundamental que deve ser cultivada na formação sacerdotal, especialmente no contexto de pluralidade e tensões religiosas. O documento Nostra Aetate, por exemplo, afirma que a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões há de verdadeiro e santo. É bom lembrar que o texto Nostra Aetate fala das grandes tradições religiosas milenares, mas se esquece das religiões de matriz africana, né? Talvez por causa do contexto dos anos 60, que via as religiões de matriz africana como supersticiosas, como, enfim, desculpa, pessoal, desculpa, como religiões de superstição, etc. Isso é um gap realmente, isso é um vácuo realmente ruim, mas a gente sabe a atuação da teologia católica em defesa dessas religiões de matriz africana, né? Então, o documento não só vislumbra a positividade, a busca de valorizar a positividade que se encontra nessas religiões, e para isso os sacerdotes devem, diríamos, entender que a diversidade religiosa é um ganho para todos, e por isso mesmo deve criar pontes e não erigir barreiras entre essas diferentes comunidades de fé. O caso, de novo, do Complexo de Israel é um exemplo claro de que esse tipo de diálogo é importante nesses lugares violentos. E, para isso, o sacerdote ele tem que ser habilitado psicológica, pastoral, doutrinariamente, para fazer esse tipo de intervenção, né? O sacerdote católico, como líder espiritual, tem um papel fundamental na promoção desse diálogo e na coexistência pacífica entre essas tradições, desafiando os preconceitos e agindo como mediador que busca restaurar a harmonia comunitária. E, às vezes, a própria comunidade de fiéis tem uma certa resistência de dialogar, de criar pontes com as diferentes religiões, e, para isso, o sacerdote deve buscar formar uma nova cultura, né, de diálogo. A formação sacerdotal deve, portanto, preparar os futuros padres para serem facilitadores desse diálogo. Isso envolve o ensino sobre diversas tradições religiosas e a importância do respeito mútuo,
além do desenvolvimento de habilidades pastorais que permitem os sacerdotes se engajar com líderes de outras religiões de maneira fraterna. A atitude de abertura e diálogo defendida por Nostra Aetate deve ser incorporada na prática pastoral do sacerdote, especialmente em contextos onde a intolerância e o preconceito são prevalentes. Ao promover o diálogo, o sacerdote não apenas fortalece o testemunho cristão, mas também atua como agente de paz em comunidades divididas pelo ódio religioso. O sacerdote ali é chamado a ser sacramento da paz que vem de Cristo, né? Da Shalom divina, da teologia da paz, né? Da teologia e da espiritualidade da paz. A superação da intolerância religiosa deve ser, então, um dos objetivos centrais na formação sacerdotal, dado o impacto devastador que essa intolerância tem nas comunidades. A Presbyterorum Ordinis recorda que os presbíteros, abre aspas, deveriam sentir-se profundamente envolvidos no destino da igreja, de toda a igreja, Presbyterorum Ordinis, número 10, já que eles são, abre aspas, tirados dentre os homens e constituídos a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecerem dons e sacrifícios pelos pecados, convivendo fraternalmente com os restantes dos homens. Fecha aspas, Presbyterorum Ordinis, número 3. Então, conviver fraternalmente com o restante dos homens certamente implica o engajamento do padre, do sacerdote, no combate às injustiças sociais, dentre elas a intolerância religiosa. Já acabou o tempo, eu sei. Então, terminando, eu queria citar aqui o texto do Papa Francisco, como conclusão, o texto, o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e convivência comum, que é o primeiro texto coautoral da doutrina católica de um papa com um imã. Se eu não me engano, é o primeiro texto em que, formalmente, ele não tem só a autoria do papa, mas tem a autoria de um outro líder religioso de uma outra tradição. E aí diz ali o Papa Francisco e o imã Al-Tayeb: de igual modo, declaramos firmemente que as religiões nunca incitam a guerra e não solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue. Então, o sacerdote, a formação sacerdotal que visa fazer com que os padres vivam fraternalmente com os seres humanos, deve ter esse eco do Vaticano II consubstanciado aqui nesse documento. E realmente, para terminar, os dois líderes dizem o seguinte: com efeito, Deus... Eu vou ler devagar, porque essa aqui é uma frase que me toca toda vez que eu leio. Com efeito, Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Então, o Papa Francisco é o primeiro Papa ordenado padre depois do Vaticano II. Ele está empenhadíssimo em colocar os ensinamentos do Vaticano II em prática. Eu acho que essa frase ecoa fortemente o que vimos na Presbyterorum Ordinis, número 3, né? A formação do sacerdote, ele é tirado dos meios de seres humanos para as coisas de Deus, em particular, para não usar o nome do Todo-Poderoso para aterrorizar ninguém. Então, com isso, eu agradeço muito a oportunidade de tocar nesse assunto que é objeto da minha pesquisa, nesse contexto tão legal, tão delicado, tão importante para a comunidade católica, tão marcadamente envolvida de espiritualidade, que é a formação dos nossos padres à luz do diálogo interreligioso. Muito obrigado pela atenção, desculpa se ficou meio confuso, mas estamos aí. Pelo contrário, nós que agradecemos a sua participação, Cláudio, e muito interessante como que o seu tema está conexo com o tema do Padre Jorge, não? Porque ele falava da fraternidade sacerdotal, ou seja, a fraternidade dos padres entre si, dos sacerdotes entre si, e você salientou um outro aspecto igualmente importante, que é a fraternidade também, que se deve incentivar entre esses mesmos sacerdotes e as outras religiões nesse diálogo, né? No final, a gente vai ter a oportunidade de
de conversar um pouco sobre todos esses temas, e você tocou num tema muito atual e muito próximo de nós, e que na nossa cidade do Rio de Janeiro tem trazido muitos problemas, né, que é o problema da intolerância religiosa. Obrigado. Bom, nada. Agora temos o diácono Tiago. O diácono Tiago Varize Esteves de Souza, que vai falar sobre a missão presbiteral no contexto contemporâneo, reflexões sobre a Presbyterorum Ordinis e o pensamento de Fulton Sheen. Tiago, a palavra é sua. Boa tarde, padre Fábio Siqueira, está coordenando aqui a mesa. Para mim é uma honra, um prazer, já foi meu professor algumas vezes, então está de novo aqui com a tua companhia dos demais colegas que aqui se fazem presentes. Né? Sou doutorando pela PUC-Rio e vi agora nesse seminário uma oportunidade de falar um pouco, óbvio que de uma pincelada rápida, né, de forma casada, sobre também o pensamento de Fulton Sheen, né, que é um autor que eu trabalhei ao longo do mestrado, e como também o pensamento dele consegue, suas reflexões, casar bem, né, com a Presbyterorum Ordinis. E já dando início, vou até me programar aqui com o tempo, já estamos chegando próximo, né, dos 60 anos de promulgação da Presbyterorum Ordinis, que vai nos oferecer uma profunda reflexão sobre a identidade e a missão dos presbíteros no contexto moderno. Né? Esse documento ele vai delinear, né, a função dos presbíteros como pastores, como servidores do povo de Deus, e vai, de certa forma, apresentar uma visão holística, né, do sacerdócio, centrado na espiritualidade, na caridade pastoral e no serviço à comunidade eclesial. Né? Isso é um dos pontos que a gente consegue ver de forma bem marcante no documento, que também vai fazer um apelo a uma constante renovação interior e exterior desse mesmo ministério presbiteral, né, em resposta às mudanças, em resposta aos desafios que são impostos e inerentes ali, ainda mais na nossa sociedade contemporânea. E, óbvio, para enriquecer um pouquinho a análise, né, vou traçar um paralelo com o pensamento e a espiritualidade de Fulton Sheen. Né? Foi um bispo, né, proeminente no século XX, no campo da evangelização, da comunicação, cujo legado pode ser e jogar luzes, né, para uma compreensão dessa missão presbiteral no mundo contemporâneo. Quando a gente fala desse contexto histórico atual, o mundo que a gente vive, ele vai experimentar rápidas e profundas transformações, né? Muitas delas impulsionadas por mudanças tecnológicas, sociais, culturais, e essas transformações elas vão afetar diretamente a vida da igreja e, consequentemente, do ministério presbiteral. Então, os presbíteros de hoje vão enfrentar alguns desafios sem precedentes, né? O avanço do secularismo, uma fragmentação social, né? Proliferação das redes sociais e uma crescente individualização da vida humana. O documento ele já antecipava, né, essa necessidade de uma integração cada vez mais equilibrada e sadia entre o ministério pastoral e as mudanças culturais, destacando que os presbíteros, né, no número 3 do documento, eles vivem no mundo e devem, então, ser capazes de perceber essas realidades do mundo e os sinais do tempo. Logo, a gente consegue perceber como o documento ele vai reconhecer, né, que a missão presbiteral vai requerer uma presença ativa, engajada na sociedade contemporânea, né, sem perder de vista a centralidade do evangelho. Fulton Sheen, ele percebe cedo, né, o impacto da mídia de massa na sociedade moderna, né, tanto que ele foi um pioneiro no uso desses meios para transmitir a mensagem cristã. Ele usava o rádio, usava a televisão, né, para levar o evangelho a milhões de pessoas, acreditando que a tecnologia, então, quando bem utilizada, ela pode e deve ser uma poderosa aliada na evangelização. Sheen ainda vai afirmar que os meios de comunicação eles não devem ser temidos, mas usados sabiamente para o bem da alma. Né? Então, nesse contexto atual, onde a gente vê a internet
e as redes sociais, ocupando um local, posso até dizer, central na vida de muitas pessoas, o desafio para os presbíteros vai ser integrar essas novas tecnologias de uma maneira cada vez mais eficaz, mantendo, ao mesmo tempo, o foco na autenticidade da mensagem cristã e na profundidade da vida espiritual. Contudo, óbvio, né, o uso dessas ferramentas ela vai exigir muito discernimento. Shin ele também alertava sobre o risco da tecnologia se tornar um fim em si mesma, né, desviando o sacerdote da sua verdadeira missão. Ele vai dizer que um sacerdote que não reza é um homem que perde a sua identidade, né? Ou seja, ele vai destacar, assim, que a eficácia do ministério presbiteral vai depender de uma vida interior robusta, né, e de uma profunda união com o próprio Cristo. O documento Presbyterorum Ordinis também vai refletir essa mesma preocupação ao afirmar que a espiritualidade presbiteral ela deve ser alimentada constantemente pela oração e pela meditação da palavra de Deus. A gente consegue ver isso no número 19 do documento. Assim, o presbítero contemporâneo ele vai ser chamado, né, a usar essa tecnologia como uma ferramenta de evangelização, mas sem perder de vista a centralidade dessa vida espiritual e do contato com o humano. O Concílio Vaticano II ele vai trazer essa visão renovada, né, da relação entre o presbítero e o povo de Deus, né, enfatizando que a missão sacerdotal ela vai estar profundamente enraizada na comunidade e que o presbítero, em sua essência, né, ele é um servidor. E o documento ele também vai destacar que os presbíteros são tirados do meio do povo de Deus e constituídos em favor desse mesmo povo para exercer as funções sacerdotais em nome de Cristo. Então, essa afirmação vai sublinhar a natureza dessa relacional, né, a natureza relacional do ministério presbiteral, que vai ser inseparável do serviço ao povo e da meditação, né, entre Deus e os homens. E a partir dessa perspectiva também, Papa Francisco, ele tem reforçado de uma forma constante a importância de uma igreja em saída, né, onde os presbíteros eles vão ser chamados a ir ao encontro dessas periferias existenciais e sociais. Ele vai frequentemente evocar também a imagem do presbítero que tem o cheiro, né, o odor das suas ovelhas, indicando que o verdadeiro pastor é aquele que está próximo de seu rebanho, que vive os seus sofrimentos, né, as suas alegrias do povo, especialmente dos mais pobres e dos marginalizados. Essa visão ela vai ressoar, né, com que a Presbyterorum Ordinis, o que ela vai definir como sendo a missão dos presbíteros, né, que é de apresentar-se como ministro da palavra de Deus e da Eucaristia, que guia e alimenta o povo de Deus. Fulton Sheen, né, em suas reflexões sobre o sacerdócio, ele reforçava a ideia que o presbítero ele é um outro Cristo, chamado a imitar o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, o sacerdote ele vai encontrar a sua verdadeira vocação nesse serviço abnegado ao povo. E esse serviço vai ser tanto fonte de sua santidade, quanto o campo onde a sua missão vai se concretizar, né? Então ele vai enfatizar que o sacerdote não vive para si, mas para os outros. E sua vida só faz sentido quando é entregue totalmente ao serviço do rebanho. Então essa visão, né, acaba por reforçar a necessidade de que os presbíteros estejam profundamente enraizados no meio do povo, sendo um sinal vivo, né, da presença de Deus no mundo. A caridade pastoral é o coração, né, dessa missão presbiteral, conforme a gente também consegue perceber um pouco no documento. No número 13, o documento vai nos mostrar que o presbítero, né, no seu ministério pastoral, deve ser movido por uma caridade que vai se espelhar no próprio Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, essa caridade pastoral, ela não é simplesmente uma atitude de serviço, mas vai ser uma expressão da própria espiritualidade sacerdotal, que é profundamente enraizada na Eucaristia e na oração. Então, o presbítero, como pastor, ele vai ser chamado a refletir em suas ações
o amor de Cristo, que guia o seu rebanho com compaixão, paciência e generosidade. Fulton Sheen, ele vivia essa espiritualidade com uma grande intensidade, né? Tanto que a vida de oração era um dos alicerces do seu ministério. Ele acreditava firmemente que a força de um sacerdote não vem de sua habilidade em falar, não vem da sua organização, mas da profundidade da sua união com Cristo. E ele fazia uma hora santa todos os dias, né, em adoração diante do Santíssimo Sacramento, convencido, né, de que essa prática era essencial para manter cada vez mais viva a chama da caridade pastoral. Para ele, o sacerdote que não rezava se tornava um funcionário, né, entre aspas, perdendo toda a dimensão espiritual da sua missão. E essa visão, ela vai ecoar, né, o que o documento vai nos ensinar sobre a centralidade da Eucaristia na vida, né, do presbítero, afirmando que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida sacerdotal. A gente consegue ver isso no número 5 do documento. Hoje, num mundo que cada vez a gente sabe que exige mais dos presbíteros, né, essa caridade pastoral, ela continua sendo o principal critério da eficácia desse ministério, né? Essa verdadeira caridade vivida por Fulton Sheen, delineada pelo documento, vai nascer dessa vida interior profunda, alimentada pela oração, pela contemplação, que vai se manifestar nesse serviço genuíno e abnegado ao povo de Deus, né? E quanto à questão dos desafios e oportunidades na formação presbiteral, nessa nossa era digital, ela vai oferecer tanto os desafios quanto oportunidades, né, para a formação do presbítero. E a gente consegue perceber como as tecnologias modernas, elas mudaram radicalmente, né, a maneira como as pessoas se comunicam, como elas interagem, compartilham as informações, né, e isso vai afetar de forma direta como os presbíteros podem evangelizar e acompanhar também as suas comunidades, né? As redes sociais, de uma forma muito, muito particular, elas vão oferecer novos meios, né, de evangelização, mas também vai exigir muito discernimento, muita responsabilidade, né? O documento ele vai nos lembrar que os presbíteros devem ser sábios, pastores e mestres, que saibam discernir os sinais dos tempos, né? E isso a gente pode colocar incluindo uma capacidade, né, também de usar a tecnologia de uma maneira construtiva, sem perder de vista a importância do contato pessoal e da vida, de uma vida comunitária. Fulton Sheen ele vai ser um exemplo notável de como usar os meios de comunicação de massa, né, para evangelizar sem comprometer a sua profundidade espiritual. Ele via na televisão, no rádio, verdadeiras pontes para o evangelho, mas sempre mantinha o foco nesse encontro pessoal com Cristo e tendo por centralidade a Eucaristia. Então, hoje, essa formação presbiteral, ela precisa também, né, de certa forma, preparar esses futuros sacerdotes a usar as ferramentas digitais de maneira eficaz, né, mas sempre com a consciência de que a verdadeira evangelização ela acontece através do testemunho pessoal e do contato humano. Já já me dirigindo, perdão, à conclusão, a gente percebe como à luz das reflexões da Presbyterorum Ordinis e do pensamento de Fulton Sheen, a missão do presbítero vai emergir, né, como uma vocação profunda que exige não apenas uma competência pastoral, mas também uma sólida vida espiritual centrada na oração e no serviço ao povo de Deus. O presbítero de hoje, ele é convidado a exercer esse seu ministério em um cenário mundial em constante transformação, ou seja, vai se tornar cada vez mais imprescindível que o sacerdote ele mantenha um sadio equilíbrio, né, entre a adaptação às exigências contemporâneas e a fidelidade, né, aos princípios eternos do Evangelho. E como recorda o documento conciliar, o presbítero ele não é apenas um líder religioso, né, mas também um servidor que vai emergir no seio da comunidade e para ela vai se dedicar. Então, essa caridade pastoral, que é um elemento central da identidade sacerdotal, ela não vai se limitar a uma ação de mera assistência. Vai refletir essa entrega total de si
inspirada pelo exemplo de Cristo, o bom pastor, e essa entrega ela só pode ser de fato sustentada por uma vida espiritual autêntica, marcada pela oração constante, pelo encontro íntimo com Cristo, especialmente na Eucaristia, né, que o próprio documento vai apontar como a fonte de toda a vida presbiteral, e Fulton Sheen, ele vai enfatizar, né, que o sucesso de um presbítero, mais uma vez, não está em sua eloquência, sua habilidade administrativa, mas na sua profundidade de união com o Cristo, né? E, além disso, a missão presbiteral, na era digital, vai apresentar desafios específicos, mas também várias oportunidades. Então, o uso das tecnologias modernas, como as redes sociais, por exemplo, outras plataformas digitais, vai oferecer esse campo vasto para a evangelização, exigindo, no entanto, né, muito discernimento e sabedoria por parte do presbítero, né, do sacerdote. Enquanto a tecnologia ela pode ser uma aliada na propagação da mensagem cristã, ela nunca vai poder substituir o valor do contato humano e do testemunho pessoal, né, que vão ser fundamentais no ministério pastoral. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Obrigado. Tiago, muito obrigado, viu, pela sua apresentação, pela sua comunicação, tratando desse tema tão relevante em conexão com o tema da nossa Semana Teológica. Nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso no final, os outros também de participarem, de darem a sua contribuição, ou então propor algumas questões para os nossos comunicadores. Só uma verificação, o Francisco José Marques Filho chegou? Não. Só para poder controlar o tempo. Acho que não, né? Então, o Bruno é o último que vai apresentar, né? Então, Bruno, seja bem-vindo a essa mesa de comunicações. É com grande alegria que recebemos o Bruno Moreira Rodrigues, que vai apresentar a sua comunicação, que tem como tema a responsabilidade dos futuros presbíteros para com a catequese à luz do decreto Presbyterorum Ordinis. Bruno, bem-vindo e a palavra é sua. Então, boa tarde, professor, boa tarde a todos e todas. Então, sou presbítero na Arquidiocese de Fortaleza e também sou doutorando do programa de pós-graduação da PUC do Rio, na área de Teologia Sistemática Pastoral, e também aqui na Faculdade Católica de Fortaleza, colaboro na faculdade também como professor. É uma alegria estar participando aqui com vocês nessa tarde, dessa mesa, com reflexões aí que nos ajudam a refletir, sobretudo à luz do decreto Presbyterorum Ordinis. A minha pesquisa, ela trata da dimensão catequética na formação dos futuros presbíteros, e o que eu pretendo apresentar aqui para vocês um pouquinho é um pouco do recorte daquilo que nós apontamos como a responsabilidade dos futuros presbíteros para a catequese, partindo do decreto Presbyterorum Ordinis. Então, para olhar para a responsabilidade dos futuros presbíteros, certamente nós precisamos voltar àquilo que os principais documentos da Igreja estabelecem como função própria dos presbíteros na tarefa catequética. O que interessa muito na minha pesquisa é perceber como a dimensão catequética, sobretudo a partir do paradigma da catequese a serviço da iniciação à vida cristã, perceber que ela recobra a presença do presbítero e perceber como hoje essa dimensão pode já colaborar na formação dos futuros presbíteros. Portanto, para que a dimensão catequética seja assumida como parte da missão própria do futuro presbítero, consideramos ser fundamental que se estabeleça desde o início de sua formação uma adequada compreensão da dimensão catequética. Brodolini afirma que trata-se de despertar para o fato de que o futuro da Igreja passa pela catequese e de que a qualidade e a atuação dos catequistas de hoje se reflete na autenticidade do ministério vivido pela parte do presbítero, de tal forma que, se na sua compreensão e dedicação, que sua compreensão e dedicação é limitada, também será limitada a compreensão e a vivência da catequese na comunidade local.
Por sua vez, o decreto Presbyterial Ordens destaca que o presbítero, como primeiro colaborador do bispo, é um verdadeiro educador na fé e deve, portanto, cuidar por si e por outros, que cada fiel seja levado no Espírito Santo a cultivar a própria vocação segundo o Evangelho. Deste modo, enquanto colaborador e enviado do bispo, o presbítero tem a responsabilidade de animar, coordenar e dirigir a atividade catequética da comunidade que lhe está confiada, de acordo com o Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros da Congregação para o Clero. Para tanto, é importante integrar a atividade catequética no processo de evangelização da comunidade, garantindo, antes de tudo, a comunhão da catequese da própria comunidade com a pessoa do bispo, com a igreja particular e com a Igreja Universal. O Papa João Paulo II, em um discurso sobre os presbíteros e a catequese na Europa, fazia referência ao magistério do bispo no único presbitério diocesano e lembrava sobre a obediência às orientações que, em matéria de catequese e para o bem dos fiéis, são emanadas por cada pastor e pelas conferências episcopais. Constitui, assim, portanto, para o sacerdote elementos a serem valorizados na ação catequética. Hoje nós percebemos uma grande dificuldade de muitas paróquias, sobretudo no Brasil, assumir a dimensão de uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Por sua vez, os presbíteros têm a missão de discernir e promover a vocação e o ministério dos catequistas. Percebe-se que, embora como primeiro colaborador do bispo, os presbíteros não estão isolados ou são os únicos responsáveis pela catequese em sua comunidade. De tal modo que, assim como os presbíteros são os primeiros colaboradores do bispo na paróquia, os catequistas são os primeiros colaboradores dos padres nas comunidades. O decreto Presbyterial Ordens, no número 6, especifica o que cabe aos presbíteros no exercício do ministério enquanto educadores da fé. Portanto, diz, cuidar por si ou por outros, que cada fiel seja levado no Espírito Santo a cultivar a própria vocação segundo o Evangelho, a uma caridade sincera e operosa e a liberdade com que Cristo nos libertou. De pouco servirão as cerimônias, embora belas, bem como as associações, embora florescentes, se não se ordenam a educar os homens a conseguir a maturidade cristã. Os presbíteros ajudá-los-ão a promover esta maturidade, para que até nos acontecimentos grandes ou pequenos consigam ver o que as coisas significam e qual a vontade de Deus. É a afirmação do número 6 da Presbyterial Ordens. Nesse sentido, os presbíteros, em virtude da missão recebida pelo sacramento da ordem, assumem uma função catequética, são, de fato, educadores da fé em uma comunidade. Por isso, devem exercer o ministério conscientes dessa missão, pois não receberam o ministério apenas para serem ministros do culto e dos sacramentos, mas, por consagração, se tornaram autênticos educadores da fé. Por um lado, ele atua como catequista, ou seja, ele deve estar envolvido na tarefa direta da catequese, acompanhando um grupo de pessoas com competência e autenticidade. Por outro, ele não deve ser um mero organizador e animador da tarefa catequética paroquial, mas, por ser o primeiro catequista da comunidade, buscará espaços e meios para exercer seu ministério com aqueles que participam dos processos catequéticos. Quando exercem o ministério como dom, os presbíteros, de fato, correspondem com generosidade à missão de Jesus Cristo, o catequista por excelência. Não obstante, podemos dizer que Jesus é o mistagogo do Pai, assim como o presbítero, continuador da sua missão, deve ser o mistagogo do Filho. O presbítero é um homem de Deus e precisa, mais do que qualquer outro cristão, crescer na intimidade e na união com ele, até chegar à plenitude de Cristo, mestre, sacerdote e pastor, como afirma o documento Presbítero segundo o Coração de Jesus para o Mundo de Hoje, da Alzíbia. Deste modo, o ministério do presbítero é, sobretudo, da mistagogia, isto é, ele deve conduzir os fiéis ao mistério de Deus. A vida no seminário, por sua vez, a vida no seminário deveria ajudar
a cultivar a dimensão mistagógica do futuro presbítero, que só poderá exercer a caridade pastoral e o ministério da mistagogia no meio do povo se for capaz de realizar o encontro pessoal com Deus vivo. O Diretório-Geral para a Catequese apresenta 5 responsabilidades para o presbítero na missão catequética e que devem ser considerados por aqueles que já estão no seminário e serão aqueles que exercerão esse ministério futuro. A primeira delas é a de suscitar o senso de responsabilidade comum na comunidade cristã para com a catequese, como tarefa que envolve todos, assim como o reconhecimento e o apreço para com os catequistas e a missão que os mesmos desempenham. Na segunda responsabilidade atribuída aos presbíteros está o cuidado com relação à impostação de fundo da catequese e da sua adequada programação, contando com a participação ativa dos próprios catequistas e estando atento para que ela seja bem estruturada e bem orientada. Na segunda responsabilidade, promover e despertar as vocações para o serviço catequético surge como essa terceira responsabilidade atribuída ao presbítero, como catequista dos catequistas, cuidando da formação dos catequistas com maior empenho e dedicação. A quarta responsabilidade que aponta o diretório é que o presbítero saiba integrar a ação catequética no projeto evangelizador da comunidade, cuidando, em particular, do liame entre catequese, sacramentos e liturgia. Por fim, a quinta responsabilidade apontada pelo diretório é de assegurar a conexão entre a catequese, a sua comunidade e os planos pastorais diocesanos, ajudando os catequistas a se fazerem cooperadores ativos de um projeto diocesano comum. Nesse sentido, confirmando e ampliando as responsabilidades apresentadas pelo Diretório-Geral para a Catequese, o Diretório Nacional de Catequese da Igreja do Brasil, em seu número 249, apresenta algumas tarefas dos presbíteros em relação à catequese, principalmente como tarefa atribuída aos párocos, mas que se estendem a todos os presbíteros e aos futuros presbíteros. Como primeira tarefa, o diretório aponta para a importância de que haja entusiasmo pela catequese, a fim de que os catequistas se sintam apreciados. Essa abordagem é essencial, pois motiva a comunidade de fé a receber e fortalecer a missão da catequese, especialmente dos catequistas. Ao dar importância a essa perspectiva na comunidade, os presbíteros poderão colher muitos benefícios desse processo. A comunidade cristã se renova à medida em que se abre para essa abordagem. A valorização dos catequistas se concretiza por meio da confiança e do acolhimento por parte dos presbíteros. Nesse sentido, participar ativamente da catequese em um ambiente de diálogo com a coordenação, incentivando a formação dos catequistas e apoiando as famílias. Os padres que preparam bons catequistas para suas comunidades poderão colher bons resultados de sua missão. Quanto mais se fortalece a compreensão da missão dos catequistas na igreja, mais urgente se torna o crescimento da comunhão entre os diversos ministérios da comunidade eclesial. Dessa forma, estimular a vocação dos catequistas é reconhecer a riqueza ministerial que está a serviço da evangelização. Incentivar e apoiar a vocação catequética auxilia os catequistas a desempenhar esse ministério com dedicação e fidelidade. Portanto, a missão do futuro presbítero é ser o principal incentivador dos diferentes dons e ministérios na comunidade, incumbindo-lhe o reconhecimento, promoção e coordenação desses dons. Despertar na comunidade o sentimento de compromisso com a catequese é tarefa de toda a comunidade eclesial. Desse modo, leigos e pastores devem sempre caminhar juntos, colocando seus dons a serviço. Dos presbíteros, à luz da Presbiterorum Ordine, se requer que sejam instrumentos de união das diversas experiências eclesiais, buscando a vivência de uma verdadeira pastoral de conjunto.
permanecer atento à excelência da mensagem, à metodologia, ao aprimoramento da leitura bíblica, à dimensão antropológica da catequese, ao engajamento da catequese na transformação da realidade social. Destarte, cabe ao presbítero e ao futuro presbítero animar a todos, para que cada um viva responsavelmente a sua pertença na comunidade, colocando-se ao seu serviço de forma afetiva e efetiva, procurando o aprofundamento da experiência de fé que a catequese pode proporcionar por meio da escuta e meditação das Sagradas Escrituras, bem como aprendendo a sensibilizar com as várias necessidades da comunidade, sejam aquelas de natureza pastoral ou não. Cuidar, portanto, para que as diretrizes pastorais e catequéticas em níveis diocesanos sejam implementadas. Para que isso ocorra, é necessário que os futuros presbíteros compreendam a responsabilidade e compromisso com a missão que irão receber, sobretudo no tocante à vivência da unidade e num comprometimento para com as orientações pastorais de suas igrejas particulares. Para tanto, a relação com o bispo é condição indispensável, pois o padre não é dono da comunidade, pelo contrário, ele está a serviço da comunidade em nome do bispo. Um outro aspecto que deve ser considerado para os futuros presbíteros como responsabilidade catequética é apoiar financeiramente a formação de catequistas e outras despesas relacionadas à catequese. No que concerne à formação dos catequistas, é bem verdade que o discurso da Igreja não corresponde à relação de grande parte de nossas paróquias e comunidades. O que se vê na prática é o descuido, o pouco ou quase nenhum investimento na formação dos catequistas. Enquanto a Igreja investe muito na formação do clero, que é fundamental, na formação do catequista que vai continuar a ação, ela investe muito pouco. Essas indicações que aqui propomos, já finalizando, confirmam o que os documentos já falavam da formação catequética dos futuros presbíteros, diante da compreensão da Igreja para com a formação catequética dos presbíteros e o que se espera de sua atuação no âmbito catequético. Pode-se perceber que muito ainda se tem a fazer para que a catequese seja valorizada e receba a devida atenção, sobretudo na formação dos futuros presbíteros. A exigência de uma formação catequética aos seminaristas ganhou força, embora de forma lenta e progressiva, com a publicação do Diretório Catequético Geral em 1971. Nesse sentido, é fundamental que as dioceses colaborem também com essa missão por meio de um trabalho conjunto com os vocacionados, seminaristas, presbíteros, diáconos, religiosos, catequistas e membros da comunidade em comunhão com o bispo. Diante do aqui exposto, fica evidente que a experiência pastoral da Igreja, no que diz respeito à atividade catequética, de modo especial que se refere à qualidade da formação da comunidade eclesial, missionária, olhando para a formação dos futuros presbíteros, depende sobremaneira da missão atuante de presbíteros conscientes da sua missão catequética. Para tanto, essa atuação precisa estar em sintonia aos anseios da Igreja, que busca ser uma igreja sinodal. A formação presbiteral, hoje, deverá considerar a sinodalidade nos percursos formativos à luz de uma dimensão catequética que perpasse todo o processo formativo dos futuros presbíteros. Obrigado, espero ter contribuído com esta reflexão. Nós que agradecemos, Padre Bruno, pela sua contribuição com a nossa comunicação, com a sua comunicação, e eu estou procurando aqui se já conseguiu entrar o Padre Francisco, que apresentaria agora. Eu falei com ele agora há pouco. Deixa eu ver se tem alguma mensagem dele aqui. Então, ele também mandou mensagem para mim. Teve uma hora que eu vi o nome dele aqui, né? Depois eu fui procurar e não achei mais. Francisco Marques. Eu mandei mensagem para ele agora há pouco, e
Ele disse que ia tentar entrar, que ele não tinha recebido o link. Bom, eu acho que nós podemos fazer assim. Enquanto aguardamos para ver se ele consegue entrar, eu deixo a palavra aberta para vocês. Nós tivemos 4 excelentes comunicações. Começamos com o padre Jorge Carreira, que falou sobre a sinodalidade a partir da perspectiva de uma fraternidade sacerdotal, né, vivida entre os presbíteros. Colocou um ponto bastante importante aqui para a gente, quando ele fez a sua referência. Chegou o padre Francisco. Chegou? Está sem som. Esse agora está falando. Chegou Agora tá, que bom. É que a gente já ia começar a abrir a palavra para os outros, enquanto você tentava entrar. Bom, então, com alegria que nós acolhemos o padre Francisco José Marques Filho, que vai apresentar a sua comunicação com o tema O Sacerdote e a Mística do Afeto Eclesial, um chamado ao cuidado e à comunhão pastoral. Padre Francisco, nós estabelecemos assim o tempo de 15 minutos, tá bom? Se avançar o tempo, eu abro o microfone só para poder avisar, que aí a gente, quando for mais ou menos umas 3h35, por aí a gente termina, e aí temos a chance de pelo menos uns 15 minutinhos de conversa sobre os temas que foram apresentados. Tá joia? A palavra é sua. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Peço aí desculpa pelo caso, porque eu estou dando aula aqui no Mosteiro de São Bento, professor aqui, e tive que sair assim um pouquinho para poder dar essa comunicação, né? Para mim é uma alegria falar um pouquinho sobre o sacerdote e a mística do afeto eclesial, que é um chamado ao cuidado e à comunhão pastoral, porque esse termo mística do afeto eclesial faz parte do meu doutorado, né? Então, o primeiro objetivo dessa comunicação, né, ela versa sobre a relação do sacerdote e o relacionamento afetivo dentro da vida eclesial, num contexto que a gente vive hoje de mobilidade religiosa no Brasil, né? Então, a gente observa-se de muitas pesquisas censitárias que o catolicismo tem sofrido, né, a perda de muitos fiéis para outras expressões religiosas, né, mais um aspecto afetuoso, né? Então, a gente tem como objetivo, nesse momento, discutir a mística do afeto eclesial como um chamado para os sacerdotes, né, que são os líderes que estão ali junto com o povo, né, promover essa comunhão, né, pastoral nas comunidades, estar próximo, né, desse coração de pastor junto ao povo. Então, a partir de uma visão do sacerdócio, buscar então compreender como o afeto, né, traduzido em gestos concretos de cuidado, de amor, é central na vida sacerdotal para responder à atual realidade da mobilidade religiosa brasileira, né? Então, nós vamos trabalhar isso como minha proposta, né? Então, a gente sabe, né, que o sacerdócio na Igreja Católica sempre foi compreendido como um ministério de serviço e amor ao povo de Deus. O sacerdote não é apenas um líder espiritual, mas um pastor que se coloca a serviço da comunidade, guiando-a com carinho e zelo. Nesse contexto, a mística do afeto eclesial refere-se à espiritualidade que integra o amor compassivo, a escuta e o cuidado com o próximo. A gente pretende, então, investigar, não é, como esse afeto, vivido de forma genuína, pode fortalecer a comunhão e a unidade entre os membros da Igreja, né? Então, a importância é refletir sobre a mística do afeto eclesial na vida do sacerdote e se torna evidente em tempos de crescentes desafios pastorais, quando a distância entre líderes religiosos e a comunidade pode se ampliar. O afeto e a proximidade se revelam, então, como caminhos de reencontro e fortalecimento de afeto, de vínculos, promovendo uma igreja mais acolhedora e comprometida com a dignidade de cada fiel. É procurar também, através dessa missa, que o sacerdote possa trabalhar nesses pequenos grupos, conhecendo a pessoa, dando visibilidade ali ao fiel, né? Vivendo muitas das vezes na massa, a gente acaba não dando visibilidade e o povo se sente invisível dentro da própria comunidade, né? Então,
essa presença visível, esse afeto do sacerdote, né, com o povo, também ajudar a dar uma sentido de pertença, né? Nesse sentido que eu gostaria de colocar, onde o fiel se sente pertencente e visível, né? Ali. Então a gente parte, primeiro ponto, a natureza do sacerdócio é como um serviço amoroso, né? É uma vocação para o serviço. Este serviço não se limita à administração dos sacramentos, mas inclui cuidado integral dos fiéis. O afeto eclesial, portanto, é uma resposta ao chamado de Cristo para amar como ele amou. É uma vivência concreta da caridade pastoral que exige proximidade, escuta atenta e compaixão. Então, o afeto como um caminho de comunhão. A gente parte para um segundo ponto, né? O afeto eclesial tem uma dimensão comunitária, pois promove a união entre o sacerdote e o seu povo. Quando o sacerdote exerce seu ministério com afeto, ele se torna um elo de unidade, sendo o ponto de convergência da vida comunitária. Através do afeto, os laços de confiança e pertencimento são fortalecidos. A comunidade se torna um espaço mais acolhedor e inclusivo. E aí a gente pode, então, falar rapidinho sobre essas práticas concretas desse cuidado, né, dessa mística do afeto. Por 3 pontos. Proximidade, então essa presença ativa e afetuosa do sacerdote nas celebrações, na visita às famílias, hospitais, encontros comunitários, esse interessar-se, né, pelo outro. E a gente pode recordar aquela passagem, né, dos 4 amigos que levam aquele amigo paralítico à presença de Jesus, né? Se a gente olhar aqueles 4, eles demonstram essa proximidade com aquele que estava ali dependente, e o papel do sacerdote é conduzir, né, aquele que está sem liberdade, a alcançar a sua liberdade e o seu protagonismo, assumir o protagonismo da sua história. Isso a gente observa nessa passagem, por exemplo, que colabora esse papel do sacerdote também de aproximar-se, escutar, segundo ponto, então essa capacidade de ouvir com empatia e paciência as alegrias, dores e preocupações dos fiéis. E o terceiro ponto, que é o acolhimento, né? Que é criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e amados, independente de suas condições ou circunstâncias, né? Esse aspecto desse acolhimento, sem julgamento, onde a pessoa ela possa ser ela mesma, né? O sacerdote, esse amor, essa mística do afeto eclesial, dar essa possibilidade à pessoa a ela se abrir como ela é, né? Então, porque já tem um pensamento que diz, né, o preconceito nos priva de conhecer pessoas maravilhosas, né? Então, a proximidade, ela vence de qualquer tipo de preconceito para que a pessoa possa se revelar como ela é de fato, né? E aí, o Papa Francisco, né, enfatiza muito, né, frequentemente, a importância de uma igreja que seja hospital de campanha, né, onde o sacerdote é o cuidador das almas, promovendo cura e reconciliação por meio de um afeto pastoral. Como dizia também os santos padres, né, essa imagem lá da parábola do bom samaritano, a igreja como essa hospedaria que acolhe os semi-mortos, né, e com afeto vai cuidar, zelar daqueles que o Senhor traz a nós. E aí fazer com que esta pessoa ela recupere a sua dignidade, a sua vida, o seu protagonismo, né? Então esse é um aspecto que o sacerdote, né, essa mística desse afeto eclesial desenvolve, né, colabora, contribui, né? Então, o sacerdócio, quando vivido à luz da mística do afeto eclesial, torna-se um canal de graça e comunhão para a igreja. A proximidade afetuosa do sacerdote com seu povo fortalece a unidade eclesial, promovendo uma pastoral que cuida e acolhe. Por isso, aproveitando, né, aquela imagem do documento 100 da CNBB que fala para a comunidade, comunidades, né, se trabalhar em pequenos grupos,
como é importante, porque aí você consegue justamente atingir esse objetivo, né? De promover essa pastoral que cuida e acolhe, né? Essa pastoral que desenvolve-se justamente para dar visibilidade àqueles que estão praticamente invisíveis, né? Então, a prática do afeto é, portanto, um testemunho para a própria missão de Cristo, que amou com ternura e compaixão. Assim, a comunicação nossa, né, conclui que o sacerdote ele é chamado, né, a encarnar essa mística, contribuindo para com a criação de comunidades mais unidas, solidárias, sensíveis às necessidades do próximo. E concluo com o pensamento do nosso grande Romano Guardini, né, que ele, naquele livro O Senhor, de forma implícita, ele coloca essa ideia de igreja como comunidade ou como coletividade, né? E ele trabalha muito essa ideia de que devemos trabalhar para uma igreja no aspecto da coletividade. Isso ele fala lá em 1920, né? Onde, então, ele diz a comunidade é aquela que se reúne para um determinado fim, mas ao se dispersar, permanece o vínculo, né? Vínculo entre os membros, né? Esse espírito de família. Isso é uma verdadeira comunidade. Se desenvolve assim essa mística do afeto eclesial, né? No sentido de pertença. E a coletividade, você se reúne também por um determinado fim, mas ao terminar aquele fim, você se dispersa, não criando vínculo, né? Ficando assim se disperso, né? Então, a comunicação ela procura trabalhar muito essa realidade como uma resposta àquilo que a gente tem vivido hoje, essa mobilidade religiosa, né? Onde na pesquisa do SERES, do ano de 2010, constatou que a maioria das pessoas que mudavam de religião, que realizavam um trânsito, é porque na outra denominação religiosa elas se sentiam bem, né? Lá eu me sinto bem, né? Aquilo que a gente pode chamar de comunidades afetivas, né? Quer dizer, lá eu me sinto bem, me sinto acolhido, me sinto amado. Isso é uma realidade muito do nosso povo brasileiro, né? Então, esse trabalho aí do sacerdote, né, que a gente está se propondo aí para esse cuidado pastoral, é de grande importância, né? Desenvolver essa mística, esse afeto eclesial, né? Essa é a minha contribuição. Nós agradecemos, então, Padre Francisco, a sua comunicação, que veio enriquecer, junto com as outras, essa nossa Semana Teológica. E agora nós temos um espaço ainda, uns 15 minutos, para que os que apresentaram as comunicações, mas também os outros que as ouviram, possam, assim, dialogar, né? O Padre Jorge Carreira começou apresentando a sua comunicação, que tinha como tema fraternidade sacerdotal, como expressão de sinodalidade entre os presbíteros. Nos colocou um ponto muito importante, né? Uma fraternidade vivida sobre uma tríplice dimensão, a dimensão da caridade, da oração e da cooperação. Depois, o Cláudio Jacinto, que teve que sair, mas deve estar nos acompanhando pelo celular, ele nos apresentou a comunicação que teve como tema educar para a diversidade religiosa na formação presbiteral, colocou para nós um tema muito importante, a necessidade de, na formação sacerdotal, se colocar bem a questão da liberdade religiosa, à luz daquilo que foi afirmado nos documentos do Concílio Vaticano II, nos deu um exemplo concreto aqui na cidade do Rio de Janeiro, do que acontece quando não se reflete, não se coloca em prática a liberdade religiosa, né? Falou de toda a dificuldade encontrada, primeiro pelas religiões de matriz africana, depois também pela Igreja Católica, naquela região do Complexo de Israel. Em terceiro lugar, tivemos a comunicação do Tiago Maris, doutorando do nosso PPG, que falou sobre a missão presbiteral no contexto contemporâneo, enfatizou a formação dos ministros e a mudança cultural, acenou para vários aspectos importantes aí para a gente. O Padre Bruno falou sobre a responsabilidade dos futuros presbíteros para com a catequese que é, dentro das nossas comunidades, o trabalho pastoral fundamental, né? Através da catequese, não só que se prepara as pessoas para
os diversos sacramentos, mas catequese também é entendida como formação permanente da comunidade cristã. Então, a catequese é, sem dúvida alguma, estruturante para as nossas comunidades. E acentuou uma questão bastante importante, como que há um grande investimento na formação presbiteral e ainda pouco investimento na formação de catequistas. Comungo da sua opinião, Padre Bruno. Eu sou coordenador de uma escola de fé e catequese que existe há 60 anos aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, as escolas de fé e catequese Mater Ecclesiam Luz e Vida. Embora nós tenhamos um número significativo de alunos, atualmente cerca de 1.000 alunos, mas mesmo assim é muito pouco diante do horizonte de agentes pastorais, catequistas e coordenadores dos mais diversos grupos e movimentos que nós temos em nossas comunidades, né? Então, a necessidade de se investir mesmo na formação dos catequistas, e não só daqueles que normalmente na comunidade a gente considera como catequistas formais, aqueles que preparam para o sacramento de iniciação cristã, mas de outros que exercem uma função análoga, porque se a gente for pensar bem, muitas vezes quem está conduzindo um grupo ou um movimento exerce ali também uma função catequética importante. E se não tiver formação, ao invés de orientar, desorienta, né? Quem está naquele grupo, quem através daquela pessoa é apresentado e conduzido na fé. E a quinta apresentação foi do Padre Francisco, falou sobre o sacerdote, a mística do afeto eclesial. Então, falou sobre um chamado ao cuidado e à comunhão pastoral, um tema que se relaciona com a apresentação do Padre Jorge Carreira. Então, nós ficamos como a Bíblia, onde o final toca o início, as relações entre o Gênesis e o Apocalipse. Então, começamos pela fraternidade e terminamos também na fraternidade e na mística do afeto. Bom, fica a palavra aberta para aqueles que quiserem ou colocar alguma questão para os nossos comunicadores ou para os próprios comunicadores, se quiserem conversar entre os temas. Tem uma pessoa que já levantou a mão, a Marilac Matos. Boa tarde, paz e bem, porque eu sou franciscana, né? Faço parte da Ordem Franciscana Secular aqui em Nova Metrópole, Caucaia. Padre Bruno, é um prazer lhe conhecer, que eu também sou de Fortaleza. E pegando aí o ponto que o Padre Bruno falou, né, sobre, muito importante, sobre a questão da formação dos catequistas, né? Eu gostei do que ele falou, né, da igreja tentar ajudar na formação dos catequistas, né? Mas como que os catequistas, né, podem chegar junto ao padre e pedir, assim, em questão a ajuda ao catequista, né? Eu já fui catequista, fui aqui na minha paróquia, em Nova Metrópole, já fui catequista de criança e de jovens. E muitas vezes eu tinha uma dificuldade, né? Mas daqui a lá eu procurava o padre para tirar minha dúvida. Mas, assim, em questão a formação para os catequistas, essa parte eu não entendi. Poderia explicar de novo, Padre Bruno? O senhor, só uma pergunta, o senhor deve ser aluno do Padre Augusto. Já vai responder, padre, ou vamos escutar mais? Pode responder. Então, Marilac, né, obrigado pela sua pergunta, que bom saber que você é daqui da Arquidiocese. Como o padre Fábio, aqui nós coordenamos também a escola, a SPAC, né, a Escola de Pastoral Catequética da Arquidiocese de Fortaleza, que já tem 55 anos. E nós percebemos nos últimos anos, assim, o enfraquecimento da escola, né, sobretudo pela falta de investimento, de apoio por parte dos presbíteros, os catequistas que ainda estão na escola, muitas vezes eles financiam a sua própria formação, em contrapartida não há, assim, dos párocos, muitas vezes, a motivação para que esta escola ela permaneça, sobretudo dando esse suporte na formação de toda a comunidade, porque a escola não é só para os catequistas, mas para todos os leigos e leigas da Arquidiocese, porque ela oferece também a formação na linha bíblica, catequética, litúrgica, né? Então, a gente falta esse incentivo. E a gente percebe no nosso próprio regional também, aqui da CNBB, que muitas escolas ao longo dos últimos anos foram fechadas, né? Escolas que tinham 60, 70 anos, então a gente percebe isso, vai também enfraquecendo a formação. Como a Marilac pode chegar junto aos presbíteros, né? Os catequistas, a própria comunidade,
deve ser esse elo de comunhão com os presbíteros, né? Buscando junto à paróquia o que a paróquia pode oferecer e quais são os incentivos que a paróquia pode também estar oferecendo para aqueles que querem, que desejam trilhar uma formação catequética. Nós também criamos, vou dar um exemplo prático na nossa paróquia, na paróquia que eu estou hoje, nós criamos uma escola paroquial catequética aberta para toda a comunidade, né? Tendo em vista aí os eixos principais da formação, e a comunidade participa dessa escola, que funciona toda semana, em um dia de formação aberta para aqueles que desejam. A paróquia oferece, né? Muitas paróquias oferecem. Então, acho que tem que ter o diálogo com o presbítero, com o conselho de pastoral da comunidade, com os leigos e leigas que ali estão, para que a catequese seja, de fato, tenha esse investimento por parte dos presbíteros. Ok, muito obrigado, gratidão. De nada, Marilane. Agora a Marilane também levantou a mão. Boa tarde. Me chamou muita atenção a fala do Padre Jorge, e eu acho que nem é pergunta, é mais uma provocação, algo que faz a gente pensar. Ele fala sobre a fraternidade sacerdotal, e na prática, desculpe aí que a maioria é padre, mas na prática a gente não vê essa fraternidade sacerdotal. Se é aquele grupo de amigos, beleza. Se não é, a pessoa pode entrar numa depressão sozinho e chegar às vias de fato, né, do suicídio, como já aconteceu, que é só mais um, né? É mais um número lá para contar. E outra coisa, que eu estou aqui assistindo, que eu estou no trabalho, de repente recebo mais uma notícia que essa semana já são 2 padres presos por abuso e esse de hoje por pedofilia. E quando falou sobre esses encontros que tem que ser mais periódicos, né? Tá mais um junto com o outro, um dando a mão para o outro, um apoiando o outro. Será que isso não poderia ser evitado? Porque as pessoas dão sinais, né? Quando alguma coisa não está bem. Aí o outro, né, o outro padre, o outro que está próximo, poder ajudar para que não chegue a isso, né? Quer dizer, aqui, eu sou de Belo Horizonte, tá, gente? Então, aqui na região metropolitana, nessa semana, 2. E tem um deles aqui que, não sei se vocês viram, que foi hoje, o padre Bernardino, quando ele saiu da paróquia que ele estava, que um padre conhecido meu foi para lá, eu comecei a ir lá algumas vezes, o povo simplesmente idolatrava ele. Aí acontecem essas coisas. Aí eu fico pensando, será que se evitasse, mesmo os padres diocesanos, morarem sozinhos, morar em comunidade, porque não tem necessidade de morar do lado da paróquia, né? Mas que mora mais pessoas na casa, para como se diz, ninguém solta a mão de ninguém, nenhum dá apoio para o outro. Essas coisas poderiam ser evitadas, porque a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada e ajudar. É só uma provocação, assim, que isso me incomodou muito, me incomoda muito, porque eu estou no meu último ano de teologia, então eu tenho muitos amigos padres aqui que a gente sempre está junto, e às vezes eu fecho isso, essa solidão, né, essa falta de ter alguém para desabafar, porque a gente sabe que às vezes não pode desabafar com alguém da paróquia, né? Mas entre os pares seria bem interessante, né, se tivesse mais realmente essa fraternidade sacerdotal que é tão necessária. É só isso, e eu rezo por todos vocês, que é um carinho muito grande que eu tenho pelos nossos sacerdotes. Obrigado, Marilane, pela provocação, e de fato, como eu disse na comunicação, a palavra profética, vamos dizer assim, da Presbiteral no Ordem número 8, da Fraternidade Sacerdotal, ela ainda não foi cumprida totalmente, né? Ela precisa ser vivida. E eu tive essa ideia, assim, de relacionar com a sinodalidade, não só porque meu tema do doutorado também, porque, assim, se a gente fala que a sinodalidade, a gente precisa caminhar junto, ouvir o outro, parará, por que isso não acontece de fato na nossa vida de quem está já junto com a gente? Né? Se é caminhar junto, você lembra daquele episódio de Lucas 24, do Jesus com os discípulos de Emaús, né?
é um dos textos da sinodalidade mais emblemáticos do Novo Testamento. Jesus, ele caminha, caminha, e ele vai ouvindo os discípulos falar, se queixarem, né? Até Jesus ouve os discípulos brigando com ele. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, né? Ou seja, Jesus teve a paciência. O Papa diz que esse processo de fraternidade é de paciência. Então a gente tem muito a percorrer, você está certíssimo. Como sacerdote, a gente sabe que tem essa questão toda. Talvez a própria Presbiteral do Norte, a gente fala sobre a moradia conjunta, da vida comum, mas hoje as redes sociais, o WhatsApp, a mensagem, a ligação, poderia favorecer mais o contato, e a gente sabe que o mundo está cada vez mais fazendo o contrário, né? Estamos fazendo o contrário da nossa vida pessoal, e de fato não tem como negar o que você falou, contra dados e fatos não tem como a gente fugir. Prisões, denúncias, suicídios e afins, precisamos pensar nisso. Todos nós somos responsáveis por isso. O Papa Francisco falou que o padre tem que estar próximo de 4 coisas, né? Primeiro de Deus, depois do bispo, dos presbíteros e dos leigos. Talvez se a gente pudesse, claro, toda hora alguém disse aqui a questão da vida de oração, que tem que se fomentar, né? O Tiago estava falando, mas também fomentar a proximidade do padre com o bispo. Da proximidade, não da acusação, da dor, mas da proximidade fraterna. Proximidade do pai para com seus filhos ou irmãos, né? Então, esse tema é muito relevante, é um tema que me toca muito da fraternidade sacerdotal, sempre me tocou, e a gente precisa voltar a esse tema sempre aqui na nossa academia também, né? Na teologia, né? Que faz um diálogo também, Marilane, com a questão da psicologia, né? Com outras ciências também que podem favorecer a questão da fraternidade, né? Obrigado. Obrigado, senhor. E também começar também lá nos seminários, né? Eu acho que precisa pensar mais na qualidade, não na quantidade, né? Obrigada, gente. Nós te agradecemos, Marilane, sua contribuição. Não sei se mais alguém gostaria de dialogar com os temas que foram propostos. Eloy, pode falar, Eloy. Prepiva, perdão, eu só vi o primeiro nome. Não, obrigado. Parabéns, eu acho que foi, digamos, um primeiro acento, né, sobre a motivação do clero, que foi acentuada também hoje, né, do padre, do presbítero, sacerdote. Segundo, assim, a preocupação de estender esta caridade pastoral para a vocação de todos os batizados, toda a igreja, foi acentuada aqui também, né, especificamente o padre Bruno, através da catequese. Digamos, uma pergunta, caso alguém tiver. Há também, vocês têm experiência de grupos de movimento, instituições da parte de batizados, digamos, que estejam um pouco mais distantes do clero, que impactam vocês digamos, pelo testemunho de diálogo, de proximidade, de anúncios, assim, tem também, digamos, a via que vai não só de nós para lá, mas de lá para cá. Vocês têm, assim, podem indicar alguma coisa assim nesse sentido na vida de vocês? Tem algum exemplo que impacta, que anima? Quem quiser. Palavra aberta aí para vocês. Prepiva colocou uma provocação interessante, né? Falou sobre a fraternidade sacerdotal, mas o padre Cláudio também falou sobre a importância da liberdade religiosa, então a extensão desse diálogo também para além dos presbíteros ou dos presbíteros com a comunidade, e se há experiências positivas que vocês poderiam também acentuar, né?
Existem algumas fraternidades sacerdotais, né, que eu conheço, movida pelas diversas espiritualidades católicas, né, carismática, fiquei sabendo agora de um grupo de padres que está uma fraternidade de dominicanos também. Então são atitudes depois de uma dura caminhada, né, de concretizar essas realidades de fraternidade, porque de fato a gente fala tanto disso, mas parece que é difícil acontecer e se concretizar, né? Mas esses encontros mensais, eu faço parte de uma fraternidade também sacerdotes, de uma espiritualidade, que isso fomenta então a vida entre nós, a partilha, o lazer, a amizade. Então, eu conheço sim essas manifestações de fraternidade sacerdotal. Ainda são poucas, poderiam ter mais, né? Vou aproveitar, só porque o padre Fábio Siqueira citou a questão da intolerância religiosa, até partilhando com o Cláudio na segunda-feira, né? Eu sou policial, né? Policial rodoviário federal, e tem uma capelania muito incipiente e nascente, né? Dentro da instituição. E acho, né, que é a primeira do país onde tem uma ampla abertura, né? Porque tem católicos, temos protestantes, evangélicos, mas é aberto para espírita de qualquer denominação, né? A gente sabe que tem várias. Se for um rabino também vai ser ali acolhido, porque tem uma abertura muito ampla. E assim, quando foi criado, a ideia era justamente essa, né? Para qualquer servidor ele se sinta representado. Aí, obviamente, teria que surgir, né? Ou do meio do algum servidor, né? Que professe e siga ali aquela religião, ou então alguém apontado por ele. Repito, é algo muito incipiente, algo ainda nascente na instituição, mas que tem essa frente aí para o diálogo, para essa abertura com outras denominações religiosas, né? Só partilhando aqui uma... Muito bem. Bom, então assim, caminhando para a nossa finalização, estamos chegando já mesmo no horário do encerramento. A minha palavra é uma palavra de agradecimento aos nossos irmãos que apresentaram suas comunicações, todas com temas muito relevantes, que tocam no tema da nossa Semana Teológica e que trouxeram para a discussão questões muito atuais, seja sobre a fraternidade sacerdotal, seja sobre a importância da liberdade religiosa, seja sobre o enfrentamento das mudanças culturais e do impacto disso na formação presbiteral, seja o papel do presbítero com relação à catequese, e concluindo com uma via mística, né, apresentada aqui pelo padre Francisco, que partilhou conosco um pouco daquilo que tem sido a sua pesquisa de doutorado do nosso PPG. Então, gostaria muito de agradecer a contribuição de vocês, agradecer também a participação de todos que ficaram aqui conosco durante as comunicações, e não sei se o Felipe Iva quer dar ainda alguma palavra, ou se nós podemos já encaminhar para o encerramento. Eu acho que ia reforçar o agradecimento e convidar para amanhã. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estaremos no terceiro dia, com mais duas proposições muito instigadoras, provocantes, né, e complementares, creio, né, que enriquecem a nossa jornada, né? E, então, amanhã estaremos aí, esperamos poder corresponder à expectativa, né, que nós estamos trabalhando juntos. Também o Frei Sandro, que está aqui por parte da comissão, não sei se o Frei Sandro quer dizer uma palavrinha. Não, acho que podemos ir encerrando, não é? Já ouvimos bastante, com bastante riqueza, foi bem fecundo esta tarde. Eu acho que nos reunimos, se Deus quiser, amanhã cedo, não é? Para continuarmos as reflexões e é por aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Paz e bem, foi muito bom participar dessa live. Que maravilha. Frei Sandro.